Agora 2h44 e olha só, tempo seco, Campinas está em estado de atenção para a umidade relativa do ar. Inclusive chega aqui o alerta, né? A fonte é o CEPAGRE da Unicamp. Campinas atingiu às 2h o índice de 29% aí em relação à umidade relativa do ar, o que coloca já a cidade em estado aí de atenção e deve ter mais tempo seco e calor chegando aí, viu? Para os próximos dias, uma virada no tempo com o veranico que está previsto para essa semana. Friozinho aí vai dar lugar a dias mais quentes. Olha só, máximas podem chegar aos 33 graus. Faz tempo, né, Guarizo, que a gente não sente esse calor todo por aqui. Olha, confesso não ter tanta saudade desse calor assim, de tão alto, mas a umidade realmente, essa a gente está sentindo já, viu? Pois é, uma questão que deve se agravar aí nos próximos dias com mais calor e a umidade relativa do ar permanecendo baixa. E é sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com a Ana Ávila. Ela que é meteorologista do CEPAGRE da Unicamp, fala conosco aí sobre essa previsão, então, de um veranico bem no meio do inverno. Ana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, Ana. Bom, Ana, o que é então esse veranico, né? E por que ele deve ocorrer nos próximos dias aqui na região? Bom, o veranico é uma temperatura, né? São dias consecutivos com temperaturas acima da média, né? Numa época que não é esperado, né? Então, por exemplo, agora no inverno, né? A gente não, teoricamente, né? A gente não espera temperaturas altas, assim, por vários dias consecutivos. Então, seria essa mais ou menos a definição de veranico. Ana, e claro que quando traz, a gente já tem, né, tradicionalmente em agosto, um período de estiagem muito forte, né? Raramente chove em agosto, ou quando chove são pequenos volumes, e aí quando tem essa subida de temperatura dessa maneira, a gente tem também a umidade relativa do ar cada vez mais baixa, né? Fica difícil de a gente ter uma qualidade boa do ar. Exatamente, esse é um fator que complica, então a gente tem dois elementos aí atuando conjuntamente, né, que é a temperatura alta, mais alta daquilo que a gente espera, e a umidade baixa. Então nós estamos aí com uma sequência de dias secos, e o mês de agosto normalmente é um período seco, né, mas a gente teve bastante frio, né, então o frio, mais a secura, isso tudo ajuda a reduzir aí a qualidade, né? A vegetação se ressente muito desses dois fatores, né? Então, isso são riscos para aumento de focos de queimada, e reduzindo a umidade do ar, a gente tem a qualidade do ar também passa a ser mais reduzida, né? A qualidade do ar, e com isso a gente tem esse impacto ambiental e para a nossa saúde. Agora, Ana, a sensação, acho que para os nossos ouvintes também, é que a gente está no inverno mais frio nesse ano, né? Então a gente não teve essas ondas de calor, veranicos ainda nesse inverno, ao contrário do que aconteceu no ano passado, né? Por que isso está acontecendo e por que vem agora essa virada aí no tempo? Esse inverno ele foi bem diferente, né, daquilo que, sobretudo se a gente for olhar para o inverno de 2024 e 2023, a gente teve um inverno totalmente diferente, né, porque nós tivemos ondas de frio, dias consecutivos frios, né, que há muito tempo a gente não tinha, né, então foi um inverno mais frio, e agora essa virada, porque também a gente já está se aproximando da primavera, né, então a gente já tem uma quantidade maior de radiação solar chegando, né? Se a gente for olhar em termos históricos, também o mês de agosto e setembro, principalmente aí setembro é um mês com alta frequência, sobretudo nos últimos anos, ele vem sendo se destacando por altas temperaturas e por períodos secos, né? Porque a gente tinha alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, era mais comum a chuva na primavera acontecer mais cedo. Então, cada vez mais a gente percebe que essa chegada da chuva na primavera vem atrasando um pouco mais. E quando isso acontece, a gente tem setembro muito seco e o agosto também é seco e quente, né, já com temperaturas bem altas.
Como funcionam, Ana, os fenômenos climáticos, né? Esse ano, por exemplo, a gente não tem a passagem do Laninha, né? Nessa época que fazia com que o tempo ficasse maluco no período do inverno, né? E outros períodos quando tem o El Ninho também. Como é que funciona para se formar essas correntes diferentes, né? Que esse ano nós não tivemos? Bom, o que acontece? O El Ninho, a Laninha, ou a situação de neutralidade que a gente está agora, a gente se refere em termos conceituais, é um aquecimento, quando é El Ninho, a água do Oceano Pacífico, lá na costa lá do Peru, ela fica mais aquecida, é El Ninho. Laninha é o contrário, a água fica mais fria do que a média, né? E esse aquecimento, resfriamento, eles influenciam no padrão climático global, né? Então, fazendo com que a gente tenha as ondas, né? A atmosfera ela funciona com o deslocamento de massas, né? Por meio de ondas, né? Então, o El Niño e a Laninha, eles acabam mudando esse padrão dessas ondas que trariam mudanças mais importantes ou menos. Isso assim, varia muito de cada região do globo, né? Então, por exemplo, para a nossa região aqui, de forma geral, a gente tem uma influência nas temperaturas, né? Principalmente nas temperaturas. Quando a gente tem ano de El Niño, a gente tem uma tendência de ter anos mais quentes, temperaturas mais altas, que foi o que aconteceu ano passado. Quando a gente tem ano de Laninha, que a água está mais fria lá no Oceano Pacífico, a gente tem uma tendência de ter temperaturas mais baixas aqui na nossa região, assim, mais frequentes ondas de frio, né? E agora, numa situação de normalidade, a gente tem uma situação mais próxima daquilo que a gente tinha, né, dentro de um inverno climatológico aqui para a nossa região, dentro de um inverno normal. E com isso, as massas de ar podem adentrar com maior frequência ou menos frequência, né? Então, esse ano, por exemplo, nós tivemos uma situação de normalidade e as massas conseguiram avançar aqui a nossa região com mais intensidade e mais frequência. Mas, de forma geral, a gente tem observado uma tendência, um padrão de aumento das temperaturas, mas a gente vai ressaltar que existe uma variabilidade natural do clima, né? Então, a gente tem aquela climatologia, que é aquilo que a gente conhece, mas tem as variações que podem acontecer de um ano para o outro. Um inverno não necessariamente ele vai ser igual ao outro, mesmo que ele esteja num padrão de normalidade, por exemplo. Mas fazia anos que a gente não via, né, esses fenômenos não acontecerem, né, da temperatura dos oceanos, né? Agora a gente tem observado que, por exemplo, né, nos últimos anos nós tivemos uma mudança bem importante, né? Nós tínhamos Laninha, né? E depois, a gente, 2023, já começou no final de 2023, 2024, o El Ninho, né? Então, a gente passou rapidamente de uma Laninha lá para 2020, 2021, para um El Ninho, né? E agora a gente está numa situação de normalidade. Não tem uma periodicidade, assim, que a gente espere, né? A gente, antes, quando a ciência descobriu, né, o El Ninho, a Laninha, tinha uma periodicidade aí de 3 a 7 anos, mas isso também a gente tem observado que não é uma constância, né? Tem uma variação, mas de forma geral o importante é a gente entender que o clima ele tem essa variabilidade natural, né? E que muitas vezes, mesmo que a gente esteja num fenômeno de Laninha ou El Ninho, também a gente não tem necessariamente que isso vá ocorrer, ou um fenômeno ou outro vai ocorrer necessariamente. Existe uma maior probabilidade de que determinado evento vai ocorrer com maior frequência, que é quando a gente tem El Ninho, a gente tem uma maior probabilidade de invernos mais quentes, né? E agora, né, a gente teve esse inverno um pouco diferente, né, lá do que a gente já vinha observando aí nesses últimos anos, né, por conta desse frio, e agora daqui para frente é calor mesmo. Bom, Ana, então o veranico tá de fato chegando aí, já deu para sentir aquela amenizada no frio, né, ao longo do final de semana, hoje também, mas dá para usar uma blusa leve. O Guariz tá sem agasalho aqui. Eu já sei que ele não sente tanto frio, né, Guariz? Eu tô ainda com uma blusa mais leve. Pelo contrário, senti calor dormindo, achei que tava coberto demais. Pois é, deu para sentir também à noite já, né, menos frio também, exagerei aí nas camadas dos cobertores, mas Ana, é uma amenizada por enquanto, calorão mesmo, ele vai chegar a partir de quarta, é isso? O que a gente pode esperar aí para os próximos dias?
Progressivamente vai aumentando a temperatura, mas ainda as noites elas continuam frias, né? Um pouquinho mais frias, isso demora um pouquinho mais, porque a gente não tem nuvem alguma, né? Então a gente tem o céu azul, o céu claro, com isso faz com que a gente tenha essa amplitude térmica, né? Sim. Que é os dias mais quentes, mas à noite ainda um pouquinho mais frio. Isso vai acontecendo progressivamente quando as noites também, quando essa massa de ar quente ela vai ficando aqui mesmo por vários dias, aí sim vai perdendo assim esse declínio das temperaturas, a gente vem tendo menos amplitude térmica, né? Mas por enquanto a gente vai continuar com essa amplitude térmica, que é essa grande diferença, né? As temperaturas mais baixas à noite, o ar bastante seco durante o dia, com baixa umidade, podendo entrar em nível de atenção alerta, e é esse o padrão climático, e com isso a gente vai ter secura no ar, né? Então é importante o cuidado, né? O redobrado com relação à saúde. Bom, Ana, então você falou da amplitude térmica, né? A gente tem esse friozinho ainda à noite, no início da manhã também, mas máximas já acima dos 30 graus previstas, né? De quarta-feira em diante, o ar mais seco. Então fica aquele alerta em relação a alguns cuidados com a saúde, principalmente, né? Sim, exatamente, porque não tem chuva pelo menos nesses próximos dias, então a gente vai ter essa condição de ar bem seco. Ana Ávila com a gente, ela que é meteorologista do CEPAGRE da Unicamp, trazendo as informações sobre esse veranico que está vindo aí. Ana, muito obrigada, viu, pelas explicações. Boa tarde, bom trabalho também para você. Boa tarde, muito obrigada. Obrigado, Ana, mais uma vez nos atendendo aqui no Estúdio CBN. Agora são 2h55 e as cidades da região PCJ, né, do